Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esse encontro. Que Ele possa ampliar os nossos entendimentos sobre as leis de Deus e que possamos, num esforço ainda bastante grande, vivenciá-los na nossa vida. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Com a juba desse tamanho fica difícil levantar. Uma boa tarde para todos. Vamos dar sequência aqui à nossa aulinha de espiritismo, né? Que não sou eu que ministro, eu apenas transmito, porque o mestre é a doutrina, né? Vê se você consegue encaixar esse bichinho aí atrás. Bem, nós estamos hoje entrando no assunto que fala de uma emancipação mais intensa, que no caso é o êxtase. Não é muito diferente do sonambulismo, não. É apenas um avanço nessa liberdade da alma, né? Mas ele ainda se limita a, assim, claro que com os outros também, a mundos inferiores, né? O espírito, ele só alcança mundos superiores quando ele também né? Quando ele também tem uma evolução a mais e pode alçar voos aí, né? Para o mundo melhor do que esse que ele se encontra. Então, nesse caso, nós temos no êxtase uma característica muito parecida com o sonambulismo, sendo que o espírito não movimenta o seu corpo, né? Ele só tem liberdade, ele só tem emancipação como o sonambulismo, mas ele não movimenta o corpo dele, ao contrário, né? Há uma coisa bem contrária ao sonambulismo. Ele fica estático. Por isso que a gente fala que estático, o estático com X é estático, né? Ele fica parado. Ele fica dentro ali da sua... não é nem dormindo, que ele não dorme, ele apenas fica inativo, porque a alma se ausenta daquele ambiente ali onde ele se encontra e entra num estado de liberdade maior e vai visitar outros mundos, outros cenários, e se comunica com os espíritos muitas vezes nesses momentos, mas é sempre um estado alterado da consciência. O estático com X, né, que é esse que a doutrina espírita explica, a diferença dele para o sonambulismo é que o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é mais independente do que a do sonambúlico. No sonambulismo, o espírito ele se limita ali ao corpo dele, né? Ele fica utilizando o corpo dele, não mede, como é que se diz? Ele não mede perigo, ele não tem ideia do que pode acontecer com o corpo dele, porque ele está na sua ação de espírito. Ele está numa ação espiritual, ele não vê pelos órgãos do corpo, ele não escuta, né, pelos ouvidos, nada disso. Então ele não tem noção de perigo do corpo físico. Ele não está com consciência. Assim como todos eles, né, todos os graus de emancipação da alma, eles têm variantes do mesmo fenômeno. Nós temos sonambúlicos completamente alheios ao ambiente em que ele está vivendo.
Já temos sonambulismos mais lúcidos, né? Sonambúlicos que apresentam uma lucidez e respondem às coisas que lhes são perguntadas. Esses têm um grau maior de emancipação, mas continuam não agindo pelo corpo, né? Com os elementos do corpo, apenas se utilizam dele. Já o estático, ele já tem uma característica diferente, que o corpo fica completamente parado e ele vai visitar novos cenários. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? É a pergunta que Kardec faz. E eles dizem que sim. Ele os vê e compreende a felicidade dos que os habitam, e é por isso que deseja permanecer neles. Mas há mundos inacessíveis aos espíritos que não estão bastante depurados. Então é muito mais fácil um estático visitar mundos inferiores do que superiores. Porque para ele vivenciar experiências nesses mundos superiores, ele tem que ser um espírito evoluído para estar com o seu nível de aperfeiçoamento de acordo com aquele mundo que ele vai. Senão ele não entra. Eu tenho uma pessoa bem próxima que tem esses fenômenos de emancipação. Eu já até contei aqui para vocês alguns casos. E nós estivemos conversando cerca de uns 15 dias. E ele é muito assim discreto, ele é muito acanhado. Eu tenho que ficar fisgando ele para ele me contar as coisas. Porque ele tem um receio assim. Eu acho que porque ele deve pensar que as pessoas vão dizer que ele está doido, né? Porque em alguns casos, né, as pessoas, dependendo do que vê, dependendo da situação, podem até achar que realmente a pessoa não está boa da cabeça, né? Se for alguém que não tenha nenhum contato com o espiritismo, vai ter dificuldade de entender e vai falar que a pessoa está sonhando, né? Então ele, às vezes, ele me conta algumas coisinhas interessantes, e ele fala, o que ele fala, ele agora está frequentando um centro, ele está estudando, ele está trabalhando, ele está entendendo muita coisa, porque quando esses fenômenos começaram, ele não frequentava, ele não sabia explicar algumas coisas, ele, assim, com cuidado, acho que ele estava pensando mesmo que a gente podia achar que ele estava doido, né? Então ele tinha um medo danado de falar. Mas aí eu fico, às vezes, perguntando algumas coisinhas, se tem acontecido, né? E ele fala, olha, é muito interessante por causa do tempo. O tempo que eu passo, como se eu estivesse dormindo, né? E ele não está dormindo, ele está parado, o olho está aberto, né? Há um tempo atrás eu até visualizei esse estado assim que ele fica, porque ele estava assim olhando para a televisão, mas ele não estava vendo nada ali. Eu estava vendo que ele não estava vendo nada ali, ele só estava com o olhar pousado. É como aquelas pessoas que às vezes quando a gente está assim com alguém ou conversando com a pessoa, de repente a pessoa nem está ouvindo o que a gente está falando e a gente fala, ei fulano, ei, acorda, você não está nem ouvindo. Aí realmente não está. Aí aquele olhar fica pousado em algum ponto sem que esteja vendo nada. Então fica completamente parado, não dorme, não está dormindo. Se falar com ele vai responder, que aí ele vai sair desse estado, né, de estático, ele vai voltar. Mas aquele momento eu percebi, e depois eu ainda brinquei com ele, ainda falei assim, estava viajando, hein? Ele falou, isso tem acontecido muito. Ele às vezes pega um livro, ele gosta muito de ler, lê muito, muito mesmo. E ele pega aqueles livros, aí depois ele fala assim, depois eu te empresto. Aí quando eu olho para o livro, eu falo, muito obrigado, quero não. É interessante, mas são livros dessa grossura, uma coisa horrível. Ele lê aquelas coisas e ele gosta. Aí ele disse que está lendo e de repente como se ele apagasse, né? Mas aí quando ele vê o tempo, ele passou muito pouco, não passou quase nada. Mas o que ele diz que às vezes ele vê, ele se emancipa, já viu regiões horríveis,
horríveis, regiões assim muito obscuras, muito inferiores, mas ele também disse que já viu coisas muito bonitas, né? Já viu coisas assim. Ele falou que numa dessas emancipações, desse momento dele, e eu ainda falei, você não está sendo influenciado pelas histórias que você está lendo, não, né? Mas aí, como mais ou menos o tema do livro a gente conhece, tem nada a ver com aquilo, né? Aí ele falou que numa desses estados, ele viajou assim, no pensamento, ele falou assim, olha, eu vi umas coisas tão interessantes que realmente o cenário não era a Terra. Porque parecia, segundo ele, parecia uma cidade de vidro. Uma cidade de vidro. Ele falou, era tão bonito aquilo, era tão interessante. Eu olhava aquelas coisas assim e eu estava com alguém. Ele falou que quase nunca ele está sozinho. Nessa que ele foi a uma região assim muito inferior, ele falou que tinha alguém, e é como se ele estivesse voando mesmo, né? Passando, como se fosse um pássaro mesmo voando por cima de uma região horrível. Ele falou que tinha alguém com ele que puxava ele pela mão, porque a impressão que ele tinha é que em determinados momentos ele ia afundar ali, naquele lugar, né? Então ele parecia que ele ia cair, que ele ia descer, mas tinha alguém segurando na mão dele e ele saía. Ele falou, olha, igual uma criança que você está assim dentro de uma piscina, dando a mão numa criança que você sai puxando a criança dentro d'água. Era assim que eu estava com alguém que eu não sei quem. E dessa outra vez que ele também teve esse fenômeno, ele também visualizou, mas ele falou, olha, foi muito bonito. Um lugar assim, totalmente, parecia nascido de conto de fada, o local. E como ele é uma pessoa totalmente avessa a essas coisas, ele não se liga em absolutamente nada dessas historinhas, nada disso. Então não é coisa, né, que ele tenha armazenado ali no arquivo mental dele, que uma criança que se emancipe, conte que sonhou com uma cidade de vidro. Tudo bem que ela tem tanta historinha infantil, tanta coisa, mas ele não tem nada a ver. Sabe, um rapaz de 35 anos, não tem nada a ver, todo voltado para a parte racional, ele fez economia, ele não tem absolutamente nada a ver com o negócio, não, nada disso. O negócio, ele é número, né? E ele, então, ele falou, olha, essa valeu a pena, essa visão valeu a pena, muito interessante, muito mesmo. Ele falou que pareciam castelos de vidro, tudo transparente, tudo translúcido. E ele falou que eles eram assim, as cores, dependia do local que você visualizava, dependia do ponto em que ele se encontrava. Porque ele falou, às vezes o mesmo castelo, ele chamava de castelo aquilo, que ele tinha umas pontas para o alto assim. Ele falou que a mesma construção que ele via, às vezes clarinha, numa outra posição, ela tomava uma tonalidade diferente. Né? Então eu falei, ó, isso não é dele, era a sua sintonia que dava o tom. Né? Eles eram translúcidos, então realmente um lugar maravilhoso. E isso aí quando ele, não era um sonho, porque ele falou, eu não estava dormindo de jeito nenhum, não era um sono, quando eu terminava esse passeio aí, tudo assim tranquilo na casa, minutos às vezes, assim, 5 minutos, sabe, é uma coisa. Então esse fenômeno, ele ocorre dessa maneira, a pessoa fica totalmente parada. Se você falar com ele, ele vai acordar, é como se ele estivesse acordando, ele vai te responder, ele vai sair daquele transezinho, né? Mas ele não está dormindo. Então, esse é o fenômeno que eles chamam de êxtase. Nós temos, na história do Espiritismo, inclusive escrito por Conan Doyle, fenômenos muito interessantes desse daí. Através do Swedenborg, Emanuel Swedenborg. Foi muito antes do Espiritismo surgir. Não vale a pena a gente ficar aqui relatando, né, todos esses fatos. Mas aquele que puder, aquele que, né, tiver um tempinho e tudo, é só colocar lá no Google Emanuel Swedenborg que vai vir
muitas coisas dele, né? Nós temos alguns relatos no livro A História do Espiritismo, conta muito sobre ele, que era também uma pessoa assim, totalmente avessa a qualquer imaginação, também era só de números, era super racional, e no entanto ele se emancipava e viajava, ele ia para mundos superiores, né? Porque as coisas que ele contava, né, essa visão desse meu parente, ele também, ele foi, isso é um cenário de um mundo superior que ele viu, mas ele não entrou nesse mundo para fazer experiências, para, né, interagir, nem ele não viu ninguém ali, ele não viu seres assim, ele viu construções assim, como se ele estivesse mostrando a ele num filme, e é mais ou menos um fenômeno assim, que Teresa de Dávila, Santa Teresa, só que aí é o que os espíritos dizem, nem sempre os estáticos são confiáveis naquilo que eles estão relatando, porque depende muito dos preconceitos que as pessoas carregam, da imaginação das pessoas, da atividade que as pessoas exercem aqui na vida, né? Dos seus conceitos, do seu conhecimento, com aquilo que ele está vendo, né? Porque isso acontece da mesma maneira que no sonho, nós já comentamos aqui, que às vezes a gente, emancipado pelo sono do corpo, a gente passa por um local, vê um acontecimento e coloca no personagem daquele acontecimento ali alguém que seja alvo das nossas preocupações, o estático também pode fazer isso. Então ele não é totalmente confiável naquilo que ele relata. Kardec pergunta, quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente e não retém o instinto de conservação? Eles dizem assim, isso depende do grau de depuração do espírito. Se ele vê a sua posição futura melhor, faz esforços para romper os laços que o prendem à Terra. Isso aí é muito sério. É, inclusive, muito perigoso para a alma. Nós temos, às vezes, inclusive eu tinha uma amiga que ela fazia umas sessões, não sei se era esses exercícios, né, de viagem astral, de desligamento, ela participava de um grupo que fazia isso. Aí um dia ela comentou isso comigo, ela falou assim, nossa, mas eu saio do corpo que não dá nem vontade de voltar. Eu falei com ela, falei assim, olha, muito cuidado com isso, porque você pode não voltar mesmo. Nunca faça isso sozinha, nunca. Sempre, eu não aconselho fazer isso. Isso aí acontece naturalmente nos sonhos, no estado sonambúlico, no êxtase, isso é uma coisa natural, é uma emancipação natural. Mas essas emancipações assim, mais forçadas por um grupo, por um desenvolvimento através de exercício, às vezes as pessoas ficam tão envolvidas com isso que fazem isso em casa. Até ela me mostrou na época, isso já tem assim bastante tempo, isso nem foi aqui na cidade, nem foi aqui não. Em Friburgo não, era lá no Rio, que ele era um grupo lá. Eles tinham umas fitas gravadas, né, umas musiquinhas, que tinha algumas pessoas também falando que faziam essa indução. E ela falou que aquilo era para eles fazerem em casa. Eu falei, olha, você muito, muito cuidado com isso, por causa dessa coisa, dessa resposta aqui que os espíritos deram. Eles dizem assim, se ele vê a sua posição futura melhor que a vida presente, faz esforços para romper os laços que o prendem à Terra. Aí, olha a outra questão aqui, ó. Se abandonarmos o estático a si mesmo, sua alma poderá abandonar definitivamente o corpo? Olha o que eles respondem. Sim. Ele pode morrer
e por isso é necessário chamá-lo por meio de tudo que pode prendê-lo a este mundo e, sobretudo, fazendo-lhe entrever que, se quebrasse a cadeia que o retém aqui, seria esse o verdadeiro meio de não ficar lá, onde vê que seria feliz. Então, se o estático, ele se emancipa para um lugar bonito, ele tem a bênção de visualizar uma experiência de vida interessante num outro planeta, né, num outro lugar, porque isso não está restrito somente às construções fluídicas, aos cenários fluídicos e plasmados pelos espíritos superiores. Não está só nisso, está também ligado a outros mundos, como a Terra, por exemplo. Se por um acaso nós tivéssemos aí, né, um espírito num mundo primitivo, num mundo que fosse bem mais inferior que a Terra, mas se ele já estivesse numa situação boa, já para ir mudar aí de degrauzinho aí na sua evolução, e ele, num momento desse, ele se emancipasse e viesse à Terra, que é um mundo que pudesse estar próximo do seu nível evolutivo já, ele ia achar a Terra maravilhosa, maravilhosa, né? Porque o mundo mais primitivo é muito inferior à Terra. Então ele visualizaria o nosso mundo aqui como algo de sonho, como algo fantástico. Ele se apaixonaria pela Terra. Assim como nós, num momento desse, se a gente já está num nível um pouquinho melhor de evolução e a gente tem acesso a um planeta melhor do que esse, e num desses fenômenos aí de emancipação, através desse gênero assim, mais intenso, a gente pudesse vivenciar por algum tempo a experiência nesses planetas, claro que a gente gostaria de estar lá. Claro que a gente não ia querer voltar para o nosso que é inferior àquele. Então isso pode dar à alma a vontade, o desejo de querer ficar lá, né? De se emancipar e querer sair desse aqui. Uma vez que a Terra é um mundo de provação e expiação, só que isso está sendo concedido à pessoa apenas para ela ver, para ela a visualizar isso, quais são os motivos, né? Os objetivos disso aí, conhecermos e lembrarmos de que há muitas moradas na casa do Pai, né? Então, claro que não é só a parte dos desencarnados que nós vamos assistir, mas poderemos visitar planetas que estejam vivenciando experiências com espíritos encarnados bem melhores do que esse aqui. Mas a única forma, não digo a única, né, mas uma forma bem provável da gente não conseguir ficar nesses lugares bonitos é exatamente forçando a partida daqui, porque isso é suicídio. Isso é suicídio, tá? Não querer voltar é um tipo de suicídio. Você não quer morrer, então é um suicídio diferente dos que a gente conhece. Você não quer morrer, você não quer ficar, né, não quer sair da vida, não é isso. Você quer algo melhor para você. Então, quando você tem a experiência de ver coisas melhores, então você não quer voltar. Pode acontecer da pessoa, do espírito, cortar os laços que ele tem com o corpo, sim. Então, esse tipo de experiência, né, de exercício, de emancipação, projeção astral, isso aí, é extremamente perigoso quando se faz sozinho. Não se deve fazer isso sozinho. É um exercício que tem exercícios que desenvolvem, sim, mas quando você está no grupo, que tem alguém fazendo isso, que tem alguém dirigindo, direcionando isso aí, ele então vai tratar diretamente com aquela pessoa e aí, se ele vir que realmente ela está num estado de um transe mais profundo, ela vai chamá-lo à realidade. Aí ele vai voltar. Mas olha, já teve casos de ser muito complicado e a pessoa quase morrer. Né? Eu já ouvi depoimentos de profissionais que faziam essas experiências
e depois deixaram de fazer por causa disso, por causa de quase perder a pessoa, né, dela não voltar. Realmente foi um caso muito sério. Então isso é muito perigoso. Quando esses fenômenos são naturais, isso acontece, né, como acontece com esse meu primo, como acontece com outras pessoas, como acontecia com o Swedenborg e outros mais, aí é diferente. É um fenômeno natural que está acontecendo com ele. O espírito tem ali, tanto que esse meu primo, quando ele acontece isso com ele nunca está sozinho fora do corpo, nunca. Ele falou: isso que eu queria te perguntar. É uma experiência interessante, porque eu estou sozinho na minha casa, mas quando eu me emancipo, tem sempre alguém comigo. E nessas experiências, eles me puxavam pela mão. Essa então que ele foi para essa região mais assim feia, né? Uma região muito esquisito, que poderíamos chamar aquilo ali, né, de Vale dos Suicidas, como as pessoas, às vezes, que as novelas mostram, os filmes mostram, porque eles têm que fazer algum cenário, né? Então eles ficam se baseando no inferno de Dante ali, aquelas coisas, né, que acontecem. Não é bem isso. Ele já leu a Divina Comédia, ele falou: não é aquilo não é parecido com aquilo não, mas uma região ruim, que tem um aspecto ruim, uma cor ruim, uma atmosfera densa, é um nevoeiro, é uma coisa feia, é um negócio esquisito. E você vê movimentos, você vê que tem movimentos naqueles lugares, e a impressão que você tem que eu ia ser sugada a qualquer momento por eles. E aí ele estava sendo puxado por essa pessoa. Quer dizer, esse fenômeno que acontece com ele, provavelmente ele ainda vai ter aí a explicação disso para ele. Por que isso está acontecendo com ele, qual é a importância disso na vida dele. Sempre a gente encontra uma explicação para as coisas que vão acontecendo com a gente, né, no decorrer aí da nossa vida. Se não encontrarmos agora, a gente encontra depois. Mas isso é um aprendizado, não só para ele, quanto para os outros também. Se nós não tivéssemos esses fenômenos acontecendo com o Swedenborg, ninguém ia ter notícia naquela época da dimensão dos espíritos, de outros mundos, como ele trouxe. Ele foi um dos pioneiros com isso. E ele custou muito a se revelar dessa forma, porque ele tinha medo, tinha vergonha. Depois ele acabou até tendo uns problemas por causa disso, uns problemas psicológicos por causa disso, que ele achou que ele estava doido, né? Mas isso ocorre, mas ele era uma pessoa completamente lúcida, né? Sem nenhum problema. Agora, fazer realmente isso em exercícios de projeção astral, sozinhos, muito perigoso, muito mesmo. Porque numa dessa o espírito pode não querer voltar, e já houve casos de não voltar, né? Há coisas que o estático pretende ver e que não são evidentemente o produto de uma imaginação excitada pelas crenças e preconceitos terrenos. Tudo o que ele vê não é então real? Kardec pergunta. Eles respondem: o que ele vê é real para ele. Isso é muito interessante. É importante atentarmos para essa afirmação. O que ele vê é real para ele. Mas, como o seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, ele pode ver a sua maneira. Ou melhor dito, exprimir numa linguagem de acordo com os seus preconceitos e com as ideias em que foi criado, ou com as vossas, a fim de melhor se fazer compreender. É sobretudo nesse sentido que ele pode errar. Tá vendo? Então, quando nós temos as nossas crenças, foi exatamente o que aconteceu com Teresa de Dávila, né? Com a Santa Teresa. Ela visualizou o inferno. Teresa de Dávila, ela viu o inferno. Ela viu o inferno da maneira como ela entendia, né? Se uma pessoa tem crenças de que o inferno existe e que ele tem
fogo, que tem labaredas, que tem monstrinhos, que tem diabos e não sei o que lá, se ela sofrer um fenômeno dessa ordem aqui, se ela for, né, se ela tiver essa capacidade de desenvolver isso aí, essa emancipação toda, ela vai visualizar uma região como essa que o meu primo viu, que era uma atmosfera densa, era uma coisa feia, ele falou que era acinzentado, que era uma coisa, parecia um nevoeiro e umas formas estranhas se movendo, né? Quer dizer, se ele acreditasse no inferno como, né, a ortodoxia ensina, ele teria visto o mesmo que Teresa de Dávila viu. Ela viu vielas estreitinhas, assim mesmo, né? Bequinhos estreitos, horríveis, com formas horrendas, viu labaredas. Então ela viu aquilo que ela acreditava ser o inferno. Muitas vezes, nos nossos pesadelos, né, nós também temos, não esse fenômeno aqui, porque aí no caso a gente está sonhando, né? Emancipado pelo sono do corpo, em nossos sonhos, nós podemos também ser levados para regiões onde estivermos sintonizados pelos nossos pensamentos e ali visualizarmos cenas horríveis. Sendo que essas cenas, elas vão ser dinamizadas e elas vão ser enxertadas por nossos preconceitos, pelas nossas crenças. Então não é bem o que a gente está vendo que a gente imprime em nós. A gente imprime o que a gente acredita. Então, exatamente isso que aconteceu com Teresa d'Ávila. Não tem uma região assim no universo, né? Que a gente pode chamar de inferno, onde as almas pecadoras vão. A própria igreja já mudou essa ideia de um inferno para condenar eternamente os pecadores. Né? Não existe mais isso. Até porque isso entrou em conflito com a justiça e a bondade de Deus, né? Como imaginar almas condenadas ao inferno eternamente? Como imaginarmos isso? Se Deus é Pai, soberanamente justo e misericordioso, e que nos ensina a perdoar, como que Ele não vai perdoar? Como Ele não vai perdoar? Então isso aí entrou em conflito, né? Já vem entrando em conflito há muito tempo, com os próprios ensinamentos, né? Porque isso aí não podia existir. Então a crença hoje, os ensinamentos hoje do próprio catolicismo não é mais de um inferno com essa característica que antigamente, né, eles amedrontavam as pessoas, né? Não é mais assim. Hoje é estado de alma. É o estado da alma, tanto o céu quanto o inferno. Portanto que isso aí foi um conflito tão grande que foi criado o tal do purgatório. Isso não existe nas escrituras, não tem, né? Na Bíblia não tem purgatório, não tem isso. Isso foi criado justamente para dar uma amansada aí nessa situação. Por quê? A alma é pecadora. Para o céu ela não pode ir. Ela é pecadora. Ainda que ela tenha sido absolvida, ela é pecadora. Continua sendo uma alma que peca. Então ela não é eleita para o céu, né? Se inferno também não existe assim, por quê? Porque não dá para condenar alguém eternamente. Nós somos espíritos imortais. Nós não vamos morrer. Nós vamos viver, né? Não vamos morrer. Não somos eternos porque nós tivemos início. Eterno é o que não tem início e nem fim. Nós tivemos início, nós fomos criados por Deus. Mas nós não vamos ter fim. Aí somos imortais, somos infinitos. Somos imortais. Então, como que pode esse Pai misericordioso, soberanamente justo e bom,
condenar um filho, que somos filhos, somos criaturas do Criador, como ele pode condenar uma sua criação ao inferno, eternamente banido da felicidade? Deus faria isso? Ora, claro que não. Nem nós faríamos isso com nossos filhos. Quem condenaria seu filho, né? Quem o baniria, quem o abandonaria para sempre, entregue à própria sorte, à própria dor e sofrimento por algo errado que ele tenha feito? Nós, pais, nós não podemos ser coniventes com o mal, mas jamais abandonar um filho à própria sorte, dor e sofrimento, e bani-lo da nossa vida, da felicidade, da nossa convivência, do nosso amor. Nunca faríamos isso. Nós não assinaríamos embaixo do que eles fazem, se for errado, mas condená-lo ao inferno, nós não faríamos isso. Porque que Deus ia fazer? Então essa ideia de inferno, ela está banida há muito tempo. Agora, para o céu também não pode, porque é pecador. E aí? A saia justa vai para onde então? Aí criaram o purgatório. Porque ali é um estado intermediário entre o bem e o mal, enquanto o espírito pecador vai trabalhar. Ele vai aprender muita coisa e ele vai trabalhar pelo bem do outro. Assim ele vai se purificando. Por isso o nome purgatório, que vem de depurar, de purgar. O que é purgante, né? É isso aí. Seria um purgante para as almas, que aí elas vão trabalhar, as almas sofredoras vão trabalhar em função dos outros que precisam, e com isso elas vão se purificando e vão melhorando. Aí elas podem ir para o céu. Então, isentou Deus dessa carga de condenação eterna. Quiseram livrar Deus daí, né? Nessa história, né? E se não livrasse, ia ficar vazio o tempo. Porque qualquer criatura percebe que Deus jamais deixaria de perdoar. Então, na nossa ideia, todos os nossos conceitos, tudo aquilo que a gente acredita, que a gente pensa, se tivéssemos um fenômeno desse aqui, nós veríamos esses espaços. Com as nossas crenças, com os nossos conceitos, né, com tudo, com as nossas inferioridades. Não nega o fenômeno, mas nega a veracidade daquilo que aquela pessoa está vendo. Então, eles não são todos confiáveis, não são. Tanto que esse meu primo falou assim: eu posso acreditar nisso que eu estou vendo? Eu falei com ele: olha, se você não tem esses conceitos em você, se você não tem essas crenças em você, tanto que ele tanto não tem, que ele veio me perguntar por que ele viu aquela região horrível. Ele falou: o que é aquilo? Se ele já tivesse lido alguma coisa e acreditasse em um umbral, ele ia achar que era, visualizaria, mas ele tinha noção disso. Ele falou: o que eu vi ali? O que eu vi naquela região? O que é aquilo? Né? Eu falei: vai lá para o livro dos médiuns, vai para o livro dos espíritos, que você vai encontrar, né, nas manifestações dos espíritos, nas criações fluídicas, no laboratório do mundo invisível. Você vai ver isso tudo lá, você vai entender isso tudo. E realmente ele está encantado, que agora ele está estudando, ele está lendo, ele está encontrando muitas respostas para esses fenômenos que vieram muito antes dele entender essas coisas, dele saber disso, né? Então, coisas muito interessantes mesmo. Na pergunta 444, Kardec pergunta: qual o grau de confiança que se pode depositar, então, nas revelações dos estáticos? E ele diz: o estático pode enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando ele quer penetrar aquilo que deve permanecer um mistério para o homem. Porque então
se abandona às suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos enganadores que se aproveitam do seu entusiasmo para o fascinar. Isso é outro escolho desta situação aqui, desse fenômeno de emancipação da alma. Que se a pessoa, porque isso aí, a pessoa não escolhe. Aquela pessoa que quer fazer esses exercícios, aí ela se junta a esses grupos de viagem astral, emancipação, aquelas coisas, tirando isso, fora isso, quando esse fenômeno é natural, a pessoa não escolheu. Ela não escolhe ser médium, clarividente, clareaudiente, psicógrafo, ela não escolhe esse tipo de coisa. Isso é orgânico. Né? A gente já explicou outras vezes aqui que a faculdade mediúnica, ela está ligada ao organismo. A qualidade é que está ligada aos espíritos e aos bons espíritos e à evolução moral do médium. Mas as pessoas, todas as pessoas são médiums, todo mundo é médium. Mas alguns são médiums mais ostensivos, liberam mais fluidos. E essa faculdade ela é orgânica justamente por isso. Quando o perispírito, comandado pelo espírito, foi auxiliando ali a genética, não é? Na formação ali do corpo, não sendo a forma, porque não é a forma, a gente já falou isso aqui, mas ele é o elemento, o perispírito é o elemento do qual o espírito se utiliza para imprimir lá no corpo físico que está sendo organizado, formado pela genética que guarda a forma humana. Então, quando isso acontece, se ele tiver uma tarefa a desenvolver nessa área, ou se for apenas genético, herança genética, ele vai formar um corpo ali menos refratário, que libere mais fluido. Então, todo fenômeno mediúnico, ele só acontece quando existe liberação dos fluidos do perispírito, que é o corpo fluídico com o qual a alma se comunica aqui na Terra e está ligada a um corpo. Então, tudo acontece através do perispírito. Então, quando esses fluidos do perispírito são desprendidos com facilidade, a pessoa entra em contato com mais facilidade com o mundo dos espíritos, com a dimensão dos espíritos. Quando o corpo é muito refratário, não libera fluido para isso. Mas todo mundo se comunica com o seu anjo da guarda, com Jesus, com Deus, nas suas preces. Isso é mediunidade também. Porque quando nós recebemos orientação do anjo da guarda na nossa vida, do nosso espírito protetor, está havendo aí um intercâmbio, né, entre nós e eles, que estão na dimensão dos espíritos. Está havendo uma mediação. Por isso, médium, por isso, mediunidade. Então, aí tem um fenômeno mediúnico, sim, só que numa escala pequenininha, né, pouco ostensivo. Em algumas pessoas, isso está muito mais liberado, fluidos muito mais liberados. Aí a pessoa entra em contato com os espíritos, veem os espíritos, podem escrever, né, com uma combinação fluídica boa, pode materializar coisas, pode aparecer, tornar o perispírito tangível. Então, isso tudo acontece por conta dos fluidos do perispírito, que em algumas pessoas, ele está tão retido, ele está tão guardado, que ela não tem essa mediunidade ostensiva que alguns têm. Já em outras pessoas, isso já acontece, né? E aí, sim, são vários os graus de mediunidade aí que a gente pode ter de um mesmo fenômeno, seja na psicografia, o grau mais avançado dentro
da mediunidade psicográfica é a mediunidade mecânica. Esse é o mais avançado. A maioria tem a mediunidade intuitiva. Ela escreve recebendo intuições. Alguns ouvem, já é uma liberação, porque já junta a psicografia com a clareaudiência. A pessoa escuta o espírito e escreve com a mão dela, com a letra dela. Já é uma outra variante dentro dessa mediunidade. E tem a mecânica, que é aquela que Chico Xavier mostrou para o mundo todo. Não é? Escrevia com as duas mãos, em idiomas diferentes, que ele nunca falou, não tinha conhecimento. Por quê? Porque não era ele que estava escrevendo. Então ele tinha uma liberação fluídica tão grande, né? Liberava tantos fluidos, que um espírito combinava os fluidos com ele, na mão esquerda, outro na mão direita, fazia ao mesmo tempo essa psicografia, conversando com alguém. Por quê? Não passava pela mente dele aquilo ali. Não passava pela organização cerebral. Né? A mediunidade mecânica é o próprio espírito que escreve. Ele se utiliza apenas da mão do médium. É ele escreve utilizando a mão do médium. É como a gente pegar na mão de uma criança que nunca escreveu o nomezinho dela, quando ela está lá na escolinha, aprendendo, na primeira série, lá na alfa, que ela quer escrever, a gente pega na mãozinha dela e desenha o nome dela, ela se encanta. Porque crianças têm olhos encantados, né? Tudo é lindo para eles, tudo é bonito. Então eles escrevem. Quer dizer, é assim que o espírito escreve com o médium mecânico. Ele pega na mão do médium, nos fluidos, e ele utiliza a mão do médium para segurar lá o lápis, e ele vai escrever com a letra dele, ele vai assinar o nome dele. Essa é a mais avançada. É a que Chico mostrou em todos as suas psicografias, né? Consolando aí famílias e mais famílias. Então, o que a gente entende é exatamente isso. Somos médiuns, mas uns têm mais do que outros, como o fenômeno aqui do estático, né? Não está ligado a crenças, não está ligado a espiritismo, não está ligado a nada. Quando esse meu primo manifestou essas reações aqui, ele não tinha religião nenhuma, nunca tinha ido a nada, a lugar nenhum, não conhecia nada dessas coisas, e no entanto isso começou a acontecer com ele. Foi exatamente como aconteceu com o Swedenborg, Emanuel Swedenborg. Aconteceu exatamente isso. Ele começou a se emancipar, a ver coisas que ele não conhecia, e ele trazia os ditados, ele escrevia o que ele via, ele relatava. É muito interessante a gente lê essas anotações de Swedenborg, é muito interessante. Na 445, Kardec pergunta: quais as consequências que se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? E eles respondem: ou melhor dito, é a vida passada e a vida futura que o homem entrevê. Que ele estude esses fenômenos e neles encontrará a solução de mais de um mistério que a sua razão procura inutilmente penetrar. E ele termina esse capítulo dizendo, essa abordagem sobre êxtase, dizendo que aquele que os estuda, que estuda esses fenômenos, né, do sonambulismo e êxtase, de boa fé e sem prevenções, não pode ser materialista e nem ateu, né? Então ele pode até não ser religioso, não ter esse sentimento assim, né, a crença em dogmas, seja eles quais forem, ele pode não ter nada disso. Mas ateu também, ele começa a se questionar se ele for. Porque ele vai deparar com fenômenos desconhecidos, com cenários desconhecidos. E se ele sabe que ele é lúcido, que ele não pode colocar em
em dúvida a sua lucidez e a sua sanidade, ele vai querer saber. Aí ele começa a procurar. Einstein não era ateu, como algumas pessoas, né, falam. Einstein não era ateu. Ele só não tinha na ideia dele o Deus religioso que as religiões apresentam. Mas ele, mais do que ninguém, ele sabia que existia um Criador. Alguém, uma inteligência suprema que criou esse universo. Porque Einstein teve um fenômeno parecido com o êxtase, só que não foi êxtase. Einstein teve uma vez só, que pelo menos que ele relatou, o fenômeno da dupla vista, que é o que a gente vai entrar agora. Semana que vem não, porque semana que vem talvez eu não esteja, que é a segunda terça do mês, né? Eu tenho outro compromisso. Eu não tenho certeza ainda, tá? Não tenho certeza, mas pode ser que eu não venha. Então, quem vem não quer cortar o fio aí do nosso raciocínio, não quer abordar, né, o tema. Mas Einstein, eu até vou ver se eu acho, porque eu tinha escrito por ele mesmo isso, né, esse texto. Mas é aquilo, se a gente não armazena, se a gente coloca ou empresta e não tirou cópia, se perde, né? Ele, quando ele estava tentando terminar, né, a teoria dele toda, ele começou a ter tantos erros, tanto que depois ele teve que criar uma variante, né? Porque ele não conseguia fechar de jeito nenhum a teoria dele. Por quê? Porque a teoria dele fechava num universo que se expande e ele não acreditava nisso. Ele não achava que o universo se expandia. Então, na ideia dele, o universo não se expandia. Mas a teoria dele, tudo fechava para um universo que se expande. Então, ele criou uma variante que fechava num universo parado, que mais tarde, depois, ele disse que esse foi o grande erro da vida dele. Ele errou acertando. Porque ele criou aquilo ali, que acabou dando um erro, porque ele acreditava no que era de verdade, mas ele não achava que era, que é o universo em expansão. Então, quando ele estava nesse conflito todo, antes de criar essa variante, uma coisa conflituosa para Einstein, ele teve uma visão de como o universo funcionava. Então, num momento de desespero dele, que ele queria fechar e não conseguia, então ele queria colocar de lado tudo aquilo, e ele tinha essa tarefa, né? Não foi por acaso que Einstein teve essa encarnação como Einstein, né? Que esse espírito veio para desenvolver isso tudo aí que ele desenvolveu, né? A teoria da relatividade. Então, o que ele fez? Queria entregar, jogar a toalha. Aí sim, nesse momento, ele disse que ele teve uma visão como um filme que se abria para ele assim, e naquela tela ele foi mostrado para ele o funcionamento do universo nas suas várias dimensões, inclusive aquelas curvas que são um buraco de minhoca, né? Para você passar por uma dimensão para outra muito mais rápido. Então ele teve toda essa visão. Ele fechou a teoria dele com a tal variante, que era o que ele acreditava, que depois ele reconhece que foi o grande erro da vida dele, mas ele teve um fenômeno que não foi um fenômeno estático, ele estava ativo, ele teve o fenômeno da dupla vista, da visão da alma. Quando você vê com os olhos da alma. Ah, mas o estático também não é? É, só que o estático, ele está parado. Ele está como se ele estivesse dormindo de olho aberto. Ele não fala. E o fenômeno da dupla vista, não. Por exemplo, aquele que tem, o que a gente vai entrar, né, na próxima conversa que a gente tiver. Ele está conversando com a pessoa, ele está com plena consciência, em vigília, numa vida normal, trabalhando, conversando, de repente ele tem uma visão. Ele visualiza alguma coisa que está acontecendo fora daquele ambiente dele.
fora do espaço em que ele está vivendo. Então é uma visão, é a visão que ele tem com a alma, não é a visão do corpo. A visão do corpo está vendo o ambiente. Não é como se eu tivesse isso, é como eu estou fazendo uma palestra aqui, estou expondo algum assunto, de repente eu tenho uma visão que fora desse ambiente aqui, falando aqui com vocês. É a dupla vista, por isso que se fala dupla vista. É a segunda vista, a vista da alma. Eu não só visualizo o ambiente em que eu me encontro com as minhas vistas, né, que é a vista do corpo físico, como eu posso entrar na dimensão dos espíritos e visualizar um cenário. Ah, mas isso não é a clarividência? Não, só não, é também. É uma clarividência maior, porque além de você ver os espíritos, você vê os espaços. O clarividente puro, ele, por exemplo, se eu fosse clarividente, estaria vendo espíritos sentados aqui, junto com vocês. Mas eu não sou, né? Agora, o portador da dupla vista, ele não só vê os espíritos, quanto ele está conversando com a pessoa, ele está acontecendo alguma coisa, ele pode ter premonições, ele pode visualizar alguma coisa. E esse fenômeno pode não ser constante, diário na vida da pessoa. O fenômeno é constante nele, né? A qualquer momento ele pode ver, mas não significa que ele vai estar vendo o tempo todo, assim como também a clarividência. Aquela pessoa que vê os espíritos, né? Ela não fica vendo os espíritos o tempo todo, senão ela ia ficar doida, né? Porque o tempo todo nós estamos envolvidos pelos espíritos. O tempo todo. Aqui nesse ambiente tem muito mais espíritos. Não estou vendo, tá? Mas sei que tem muito mais espíritos desencarnados do que encarnados. De espírito desencarnado, isso aqui está abarrotado. E, no entanto, eu não estou vendo nada, mas eu sei que eu não preciso ver para crer. Porque quem está estudando o espiritismo sabe que nós estamos mergulhados na dimensão material e os espíritos sem corpos mergulhados na dimensão espiritual, e as duas interagem o tempo inteiro. Então nós estamos constantemente sendo perpassados pelos espíritos desencarnados que passam pelos nossos corpos, assim como os neutrinos, a antimatéria que se desprende da quebra do hélio do Sol, que nos perpassa e a gente não sente nada. Isso aí é uma coisa mais material. E temos os espíritos que passam por nós, né? Se a gente pudesse ver ali, na hora que a gente está andando ali na avenida, fazendo a nossa caminhada, quantos desencarnados estão passando por dentro da gente? A gente não está nem vendo, nem sentindo. Por quê? Porque são fluidos. É como um vento batendo no rosto, que a gente sente muito mais do que um espírito passando pelo nosso corpo físico. Muita paz para todos. Semana que vem, então, eu não sei, né? Mas se a gente não estiver aqui falando de dupla vista semana que vem, na outra, se Deus permitir, estaremos juntos. Se Deus quiser. Muita paz para todos.